aí, como é que você tá? Dá uma palavrinha? Daqui a pouquinho? Não, são os problemas que eles causam pra gente. Aliás, o Citadini é dos melhores. Quando eu era professor da Santa Casa, ele correndo nos detalhes nos ajudava. Falar com todos de uma vez, não é melhor? Em primeiro lugar, é uma grande honra e uma carreira que foi de uma grande escritora. Escritora, poetisa, professora, que é a escritora Renata Palotino, em primeiro lugar. Bem, essa é uma sessão solene. As sessões solenes são feitas na Academia Paulista de Letras para a posse de novos integrantes, novos membros. Há muitas autoridades aqui presentes, nós gostaríamos que todas as autoridades pudessem estar na mesa, mas eu quero só nominar aqui as autoridades que são presentes, né? Quem preside essa sessão é o presidente da Academia Paulista de Letras, José Renato Nalini. Aqui também o presidente emérito da Academia, o decano da Academia Paulista de Letras, Ives Gandra da Silva Martins, o Celso Laffer, que é o acadêmico escolhido pelo agora empossado membro da Academia e que vai fazer o discurso em nome dos membros da Academia, ao acadêmico Michel Temer, o poeta acadêmico Carlos Nejar, que aqui representa a Academia Brasileira de Letras, o Antônio Penteado Mendonça, primeiro secretário da Academia Paulista de Letras, os ministros Ricardo Anaf e o ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro. Depois a gente vai falando as outras autoridades que são aqui presentes. Então, agora, para dar abertura oficial dessa sessão, o presidente da Academia Paulista de Letras, José Renato Nalini. Muito boa tarde a todos e a todas. Nós agradecemos a honrosa presença de tantas autoridades, tantos amigos que vieram prestigiar o presidente Michel Temer, que hoje se empossa solenemente. E eu pediria aos acadêmicos Rubens Barbosa e José Pastore que introduzam o empossando até este recinto para a posse solene. Só citarmos aqui e agradecer a presença do vice-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Guilherme Gonçalves, do decano do Tribunal de Justiça de São Paulo, José Carlos Xavier de Aquino, do secretário de Estado de Turismo, Vinícius Lumert, agradecer o cônsul-geral dos Emirados Árabes Unidos em São Paulo, Ibrahim Salem, o juiz José Horácio, do TRE de São Paulo, Antônio Cláudio Marins de Oliveira, representando os advogados aqui presentes, Fabrício de Lima Pieroni, presidente da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, Fernando Padula, secretário municipal de Educação, Luiz Carlos Amarco, secretário municipal de Saúde, Carlos Antônio Luque, presidente da FIP, Fernando Passos, presidente da Academia Araraquarense de Letras, Eduardo de Oliveira Fernandes, representando o comandante-geral da Polícia Militar, Silva Melo, presidente da União dos Vereadores de São Paulo, Raquel Kini, prefeita de Praia Grande, Edir Salles, vereadora de São Paulo, Heleno Taveira Torres, professor, grande jurista. Aqui também a presença da família, a gente pode aplaudir a Marcela, a esposa, as 3 filhas, Luciana, Estela, Cacá, neto Pedro, muitos amigos presentes aqui. Então, agora sim, a gente pede que os nossos 2 acadêmicos possam trazer até o centro o novo membro da academia.
Então, agora, em nome da Academia Paulista de Letras, ele que é biacadêmico da Paulista de Letras, da Brasileira de Letras, um dos maiores intelectuais do nosso país, o professor Celso Laffer, fará a saudação ao novo acadêmico. Presidente Chinaline, caro secretário Chalita, ilustres membros da mesa, eu me permito saudar o nosso Ives, que é o presidente emérito, e saudar meu confrade também na Academia Brasileira de Letras, Carlos Nejar, que nos honra com a sua presença. Queria ter o prazer de cumprimentar todos os confrades e amigos aqui presentes. E quero começar saudando o caro amigo e confrade Michel Pérez, iniciando as minhas palavras de saudação neste momento da sua posse, na cadeira 20 da Academia Paulista de Letras, na sucessão da nossa prezada Renata Palottini. E eu quero destacar o mundo comum da nossa formação. A Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, pois nas suas arcadas, desde o século XIX, teve início o que veio a ser a aura fundacional de uma tradição em cuja trama se mesclaram o direito, as letras, a filosofia e a política. Nas arcadas, na década de 1960, numa época de grandes turbulências políticas que acabaram levando à grande noite autoritária, estudamos e nos formamos. Fomos colegas e nos tornamos amigos. E sentimos o sopro inspirador da sua tradição, que nos impactou e nos identificou, como há inúmeras gerações dos egressos da nossa casa que se destacaram nos abrangentes campos da cultura e da vida política nacional. A faculdade foi para nós, como para tantos que nos antecederam e sucederam, ao mesmo tempo, uma escola de cidadania e uma instigação ao conhecimento. Foi o seu princípio e marcou o seu percurso. Eliot inicia o East Coker dos seus Four Quartets com In my beginning is my end. A faculdade, como seu começo, configurou as duas vertentes que, numa dialética de complementariedade, definiram o seu caminho. O da vocação política, iniciada nas atividades do Centro Acadêmico 11 de Agosto, e a de estudioso do direito constitucional. Quem se dedica ao direito, como é o seu caso, na perspectiva do direito público, naturalmente se volta para a importância do Estado como instituição e, por via de consequência, para o conjunto de normas que configuram a dinâmica do seu funcionamento na complexidade do mundo contemporâneo. O direito constitucional é o campo do seu estudo e do seu longo e dedicado magistério na Faculdade de Direito da PUC de São Paulo. E ela é a expressão, como ensina Bobbio, do primado do governo das leis em detrimento do governo dos homens. O constitucionalismo moderno é uma escolha axiológica perante esta clássica dicotomia da teoria política. Isso se traduz na legitimidade e na validade de um Estado de Direito, que propicia o que Miguel Reale, ilustre e eminente integrante dessa nossa casa, qualifica como jurisfação do poder. Vale dizer, a juridicidade progressiva de que se reveste o exercício do poder numa democracia regida pelas normas da sua Constituição. O seu Elementos de Direito Constitucional, publicado pela Maneiros Editores, ora na 24ª edição,
revista e atualizada, é fruto da sua reflexão e do seu magistério. Oferece um mapa do conhecimento do território do direito constitucional, elaborado com clareza e precisão. Nele se analisa a relevância dos grandes temas do direito constitucional. Foi de grande valia para gerações e gerações dos seus alunos e propiciou, no diálogo pensamento-ação, a moldura para a pauta da sua conduta de homem público, pois a Constituição diz, por meio das suas normas, o que a governança de um Estado e os seus responsáveis podem ou não podem ou devem fazer. E quais são os órgãos e as instâncias que têm as competências para conduzir as múltiplas ações do Estado. Nesta linha de interação, estudo e atuação, quero destacar uma passagem de recordação do seu livro A Escolha. Nas aulas de Teoria Geral do Estado, do professor Ataliba Nogueira, que também foi um ilustre membro desta casa e de quem também fui aluno, marcaram-no o relato que fazia da sua experiência de constituinte em 46. Daí o significado especial para o estudioso do direito constitucional, que examinou em elementos o poder constituinte, a oportunidade de participar da Constituinte que elaborou a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, da redemocratização do Brasil e que instaurou a plenitude do governo das leis. A experiência da Constituinte foi alargada da sua vida pública, como deputado federal de muitos mandatos, a de líder do seu partido, o PMDB, na Câmara Federal, e o grande feito de engenharia política de ter sido 3 vezes presidente da Câmara dos Deputados. A experiência de constituinte deu-lhe o ensejo na interação com deputados e senadores de várias regiões do país, de conhecer e ter a apreciação da dimensão do Brasil, das nossas complexidades, e assim ir além da especificidade da vivência paulista. Permitiu sua participação no desafiante processo de elaboração de normas constitucionais e adensou a sua responsabilidade de legislador na prática da criação da lei e de suas espécies normativas, matéria tratada com precisão jurídica nos seus elementos. A sua eleição para constituinte deve-se ao apoio do notável homem público que foi Franco Montoro, que entendeu que cabia a presença de um constitucionalista nos seus trabalhos. Franco Montoro foi o patrono do seu ingresso na vida pública, que apreciou as suas qualidades no convívio acadêmico compartilhado na Faculdade de Direito da PUC São Paulo. Nosso confrade participou da campanha de Franco Montoro para governador, que eleito o chamou para ser procurador-geral do Estado. Foi Montoro que, mais adiante, o convocou para ser secretário de Segurança Pública, área com a qual não tinha, como ele mesmo diz, a experiência de penalista nem prévios conhecimentos de segurança pública. Atravessou o seu Rubicão ao aceitar o desafio de deixar o conforto da área jurídica de Procurador-Geral do Estado e assumir, no momento delicado, a Secretaria de Segurança Pública, na qual permaneceu por quase 3 anos. A Michel Temer se deve, e eu quero destacar, como secretário de Segurança, a iniciativa e a implantação das delegacias de defesa da mulher, expressão de uma sensibilidade em relação à prática da violência contra a mulher e a importância de uma
tutela dos seus direitos. Uma decisão importante, antecipatória, que continua na ordem do dia e que se deve a uma iniciativa de larga visada que ele teve naquele momento. Ele integrou, deste modo, a abrangente política de promoção e defesa dos direitos humanos, que foi uma das meritórias características do governo Montoro e dos seus colaboradores. E aqui destaco o nosso confrade Zé Gregóri, que a isso se dedicou no período em que atuou no governo Montoro. Noto que, coerentemente, a preocupação com os direitos humanos também foi um traço da diplomacia da presidência Temer. E a isso eu voltarei mais adiante. Graças ao governador Montoro, nosso confrade Michel Temer começou efetivamente a participar da vida pública. Cabe destacar que o governador Montoro, com o seu não sectarismo, a sua abertura à cooperação e ao diálogo, a sua capacidade de agregar talentos, que eram traços característicos da sua democrática personalidade, como sabemos todos nós que com ele convivemos, inclusive o nosso confrade Rubens Barbosa, fez do seu governo em São Paulo uma grande escola de formação de quadros e de liderança. O confrade Michel Temer provém desta escola, que renovou na sua diversidade e pluralismo as lideranças do Brasil redemocratizado. No seu âmbito, o confrade Michel Temer se destacou, como mencionou, e alcançou a presidência da República. O primeiro-ministro britânico, Harold Macmillan, que tinha o talento para as frases e as formulações, indagado por um jornalista sobre o que era mais importante na política, respondeu: events, acontecimentos. Nos acontecimentos existe espaço para a fecundidade do inesperado, a que fez referência Proudhon, citado por Hannah Arendt em seu Crises da República. O eminente senador Paulo Brossard, prócer histórico do PMDB e grande voz da oposição ao regime militar, na luta pela redemocratização, lembrou-me mais de uma vez uma passagem de Esaú e Jacó de Machado de Assis. Nela está dito: o imprevisto é uma espécie de Deus avulso, que pode ter voto decisivo na Assembleia dos Acontecimentos. Foi o imprevisto da Assembleia dos Acontecimentos do nosso país que, em obediência às normas da Constituição, levaram Michel a assumir a presidência da República. Faço um parênteses para observar que, no âmbito da memória da Academia Paulista de Letras, Michel Temer é o segundo presidente da República a integrar a nossa casa. O primeiro foi Washington Luiz, que também proveio, na época da Primeira República, da tradição do Largo de São Francisco. Washington foi eleito na sucessão de Mário de Andrade em 1945. Lembro porque isso também nos remete à semana de 22. E ele foi eleito por unanimidade, inclusive com o voto dos seus adversários políticos nos estertores do regime de Getúlio Vargas, e ainda padecendo as agruras do longo exílio a que a Revolução de 30 o impeliu. Sua eleição foi, ao mesmo tempo, acolhimento e reparação, e o reconhecimento das suas virtudes cívicas republicanas e dos seus méritos de historiador, méritos que ele, posteriormente à eleição, teve a oportunidade de expandir e de dedicar-se. É isto que relata o nosso saudoso confrade Célio Debes, na sua exaustivamente documentada e admirável biografia de Washington Luiz,
cujo primeiro volume contou, na sua publicação em 1994, com o respaldo do então deputado Michel Temer. E com isso faço um entrelaçamento entre os dois antigos presidentes que integraram e integram agora a nossa casa. A presidência da República foi o cume da carreira política de Michel. No exercício de suas responsabilidades, no vértice do poder no Brasil, teve que lidar com os desafios de enfrentar problemas muito mais complexos do que os que anteriormente tinha dirimido na sua vida pública. Cabe, assim, tratar desta etapa da sua vida, que valendo como ponto de partida do seu A Escolha, um livro que está em sintonia, para lembrar também as lições do professor Miguel Reale, com o poder-dever de comunicar e transmitir, pela palavra, o conhecimento que provém do valor epistemológico da experiência, daquilo que ocorreu na intersubjetividade do mundo. A Escolha é um conjunto de diálogos e entrevistas que nosso confrade Michel Temer concedeu a Dennis Rosenfield, que nelas procedeu como qualificado interlocutor de cariz universitário. Dadas no calor da hora do exercício da presidência, resultou num livro publicado em 2020 pela Noesis e subdividido em 8 capítulos. Governar é escolher, afirmou o estadista francês Pierre Mendès France. Nessa linha, a escolha naturalmente tem como foco a discussão e a análise dos rumos que imprimiam o nosso país, sem deixar de lado as dificuldades que enfrentou para levar adiante uma agenda para o Brasil, em circunstâncias adversas, tanto políticas quanto econômicas. Nesse sentido, é um texto que alarga o conhecimento a partir de uma perspectiva de dentro do processo decisório presidencial no Brasil contemporâneo. O contexto das entrevistas de A Escolha é muito mais abrangente do que o de um documento relevante para os estudiosos do seu período presidencial e do funcionamento do Poder Executivo. Tem o feitio de uma narrativa organizadora da memória do seu percurso, o que lhe dá um sabor próprio. A Escolha elucida a forma-mentes de Michel Temer, que tem como substrato o repertório da sua experiência, do que testou e pôs à prova no seu percurso. Desse repertório se valeu para desincumbir-se das funções e responsabilidades nos 2 anos e 7 meses em que, pelo jogo de virtude e fortuna, foi o presidente da República. Em A Escolha, Michel Temer sublinha a importância que atribui à temperança como uma característica que pautou as múltiplas dimensões da sua vida. Ela é, com efeito, como o livro revela, um instrumento singularizador da sua identidade política e da sua persona, que vou destacar, pois oferece um importante fio da meada da sua trajetória de homem público e de presidente. A temperança, e eu vou pedir licença a Dom Fernando para recorrer, sem a sabedoria dele, ao que ensina São Tomás, na Suma Teológica, que a destaca como uma virtude singular, que contém os atos contrários à razão, propicia o domínio da razão firme e moderada, dá a medida das coisas que cerceia os extremos, freia os vícios que ultrapassam a medida humana. A temperança não visa superar
nossos limites, mas respeitá-los. E situa-se no âmbito do bom senso, como pontua Comte Sponville no seu pequeno Tratado das Grandes Virtudes. O bom senso, interligado aos sensos comunes, é um sexto sentido, que unifica os demais na intersubjetividade do mundo. É um fio terra com a realidade. A temperança aguçou a percepção de Michel Temer das características dos eventos, dos fatos, das pessoas e da complexidade da vida política. Norteou a maneira de como atuou na sua longa vida parlamentar. A temperança explica a sua disponibilidade para ouvir os outros com respeito. Não é por acaso que assinala que foi algo que, como deputado de primeiro mandato, aprendeu a apreciar em Sarney, que era então o presidente. A temperança é um dos ingredientes do seu bem-sucedido exercício das artes da política e da sua habilidade na presidência. Alicerçado na prévia experiência de parlamentar e de presidente de um grande partido, soube, na chefia do Executivo, interagir e compor com o Congresso Nacional e os seus integrantes, compartilhando os temas da sua agenda para o país. Esta agenda não foi uma improvisação. Política, como apontou Ortega y Gasset no seu ensaio sobre Mirabeau, é ter uma ideia clara do que se deve fazer a partir do Estado em uma nação. Repito, ter uma ideia clara do que se deve fazer a partir do Estado em uma nação. Essa ideia clara assinalou o sentido de direção de Michel Temer na presidência. Lastreou-se com os ajustes necessários à sua circunstância presidencial em preceitos e diretrizes de uma ponte para o futuro, documento que tinha sido preparado pela Fundação Ulisses Guimarães, do PMDB, na época em que era o presidente do partido. Temperança e rumo no exercício das artes da política asseguraram a Michel Temer a governabilidade da sua presidência. A temperança, para continuar com as lições de São Tomás, busca o decoro, que é a compostura no modo de se apresentar e de se comportar. Ela é um requisito para o exercício da função pública, em especial do presidente, que deve proceder de modo compatível com a dignidade do seu cargo. O homem público, diz Michel, minha escolha deve ser um exemplo para o cidadão. Daí provém o sentido da exigência do decoro. O decoro o caracterizou no exercício da presidência, inclusive na linguagem, fruto da sua apreciação pela palavra e do seu gosto pelas letras, a de um ouvido, desde jovem, apurado pela língua portuguesa, como relata em A Escolha. Noto que, na análise das personalidades brasileiras com as quais conviveu, tem palavras de muito apreço por Marco Maciel. Destaca a sua admiração pelo intelectual da área de direito público e registra seus numerosos contatos para tratar do encaminhamento de projetos de interesse do lúcido governo de Fernando Henrique Cardoso. Aliás, são incontáveis nesta linha as referências a ele nos 4 volumes dos Diários da Presidência de Fernando Henrique, com o qual colaborou na condição de líder do PMDB e presidente da Câmara dos Deputados, apontando que Fernando Henrique foi muito atento às suas relações com o Congresso. Subjaz à apreciação de Marco Maciel o decoro da sua conduta, que fez dele, e eu aqui compartilho com muita força
a avaliação que faz Michel, uma figura que honrou a vida pública brasileira. Contes Sponville, na sua reflexão sobre a temperança, aponta que ela tem a dimensão de autocontrole e cita, no início das suas considerações, uma passagem da parte 4ª da Ética de Spinoza, que trata da servidão humana. Desta passagem, destaco: ninguém toma por virtude nossas lágrimas, nossos soluços, nosso temor. O autocontrole da temperança singularizou Michel Temer no exercício da presidência, na lida com o cotidiano dos desafios e vicissitudes que enfrentou. Revelou o sentimento das suas próprias forças, que é como Montesquieu define a coragem. Ela esteve presente, inclusive perante as armadilhas alimentadas pelas baixas paixões, como diria Bobbio, da roça matéria, da matéria bruta, da política, e foram relatadas com firmeza e sobriedade em A Escolha. São exemplos das distorções de má-fé que ecoam o alcance dos versos de Cecília Meirelles no Romanceiro da Inconfidência. Como as palavras se torcem conforme o interesse e o tempo. Ou, como diria, com mais contundência ou mais frontalidade, para usar a expressão à moda dos nossos conterrâneos portugueses, um provérbio que lá vem, que diz o seguinte: não há montanha sem nevoeiro, nem mérito sem calúnia. São significativos os méritos da presidência Temer, alcançados, quero destacar, a pleno pulmões, na plenitude, sem vacilações, da democracia de um Estado de Direito. Então, creio que é um tema importante reiterar, neste momento em especial, que os méritos são significativos e eles foram alcançados na plenitude, sem nenhuma vacilação, da democracia e de um Estado de Direito. Logrou, na presidência, resultados positivos para o país, tendo partido de um legado de equívocos e imperfeições e enfrentado muitas hostilidades. Com sentido de direção e pela ação transparente e reformista do seu governo, alcançou inter alia a queda da inflação, a redução dos juros, a recuperação do PIB, que estava negativo, a reconquista das condições de emprego, a retomada da responsabilidade fiscal com o teto de gastos, a moldura balizadora da profissionalização das estatais, a modernização trabalhista, a reforma do ensino médio, além de medidas ampliadoras dos gastos sociais. No período de uma curta e densa presidência, propiciou condições para ampliar o poder de controle da sociedade brasileira sobre os seus rumos. Não vou me deter neste elenco de realizações. Quero concluir, como seria natural para um estudioso das relações internacionais, sobre as suas positivas contribuições para a política externa brasileira. Cabe registrar que a definição das diretrizes da política externa é uma atribuição constitucional do presidente da República, da qual, naturalmente, Michel, como constitucionalista, sempre teve muita clareza. Ele exerce esta responsabilidade com base na sua sensibilidade, na sua experiência e no seu conhecimento. Como posso testemunhar, tendo sido ministro das Relações Exteriores de 2 presidentes de distintas personalidades e visões. Michel exerceu esta responsabilidade com temperança e decoro, levando em conta o seu prévio interesse pela matéria e muito atenta, como constitucionalista,
aos princípios que regem as relações internacionais do Brasil, contempladas na Constituição de 88, de cuja elaboração participou. Então, a Constituição é original nesse sentido de ter definido princípios que regem as relações internacionais do Brasil. Michel Temer participou disso, inclusive de um dos seus itens, que é o tema de uma organização futura de uma comunidade latino-americana de nações. De maneira que ele sempre teve muita clareza sobre a importância desses princípios. O presidente conta, na sua condução da ação diplomática do país, com a colaboração do seu chanceler. E ele contou com a colaboração de dois eminentes chanceleres, José Serra e Aloysio Nunes Ferreira, ilustres e conhecidos homens públicos, experientes parlamentares, com prévias relevantes passagens no Poder Executivo, que agregaram na chefia do Itamaraty o conhecimento interno da vida brasileira e a percepção do externo do mundo em que estamos inseridos. Muitas passagens da escolha referem-se à política externa, às suas viagens internacionais, às personalidades da vida mundial com as quais interagiu. São todas elas passagens muito interessantes. Mas eu creio que, para uma avaliação mais precisa dos rumos que imprimiu as relações internacionais do Brasil, isto se encontra no seu O Brasil no Mundo, Abertura e Responsabilidade, Escritos de Diplomacia Presidencial, publicado pela FUNAG em 2018. O livro reúne os seus discursos, antecedidos por pequenas notas que dão o contexto em que foram pronunciadas. É muito interessante porque essas notas, ao contextualizar, inserem esses discursos na conjuntura em que foram proferidos, a conjuntura interna e a conjuntura externa. E o livro está distribuído em 6 capítulos organizados para explicitar sua perspectiva sobre os múltiplos temas da circunferência da política externa que conduziu. Os capítulos se desdobram. 1. No enunciado dos interesses e valores da política externa brasileira. 2. No trato da América do Sul, que é o nosso entorno geográfico e, orteguianamente, o eu da nossa circunstância diplomática. Do universalismo do nosso lugar no mundo. Da relação entre o interno e o externo, vinculado ao empenho na obtenção da credibilidade internacional do Brasil, à luz da sua agenda interna para o Brasil. Dos direitos humanos e da sua prevalência na órbita internacional, na linha dos princípios constitucionais estipulados na Constituição de 88. É um ponto que eu quero destacar, porque dá sequência à coerência de uma visão do mundo e do papel que, neste plano interno e internacional, tem os direitos humanos. E da agenda ambiental e do desenvolvimento sustentável, na qual se imbricam o interno e o externo das ações e o locus standi do Brasil neste campo das relações internacionais. Não preciso reiterar a importância dessa agenda, o significado que ela tem para a presença do Brasil e a atuação que teve Michel nesta área, que sempre teve como constitucionalista, como horizonte, o disposto no artigo 225 da Constituição. O papel da diplomacia é, em boa medida, o papel da palavra. E a palavra diplomática do presidente tem o relevo hierárquico proveniente do exercício de 3 altas funções de representação que cabem ao chefe de Estado. Destaco a representação simbólica. Vale dizer o que um país significa para os demais e em que medida o presidente
dá essa dimensão simbólica pela sua presença na ordem mundial. A representação política, que diz respeito à formulação e articulação dos valores e interesses. E a representação jurídica, que fundamenta o poder de negociar e assumir compromissos. A palavra presidencial de Michel Temer cumpriu com qualidade essas três funções de representação, no exercício do que ele chamou um ativismo lúcido, permeado, uma vez mais, pela temperança. Os seus discursos, na sua objetividade, nas quais não falta um toque pessoal, cumpriu distintos objetivos à luz dos temas tratados nos 6 capítulos dos seus livros. Aos de natureza estratégica, que traçam as linhas gerais da política externa, aos de natureza conceitual, que estabelecem o quadro geral dos problemas e definem a agenda, aos de ordem tática, que discutem temas específicos que estão na ordem do dia, aos de feitio administrativo, que estipulam diretrizes por aparato estatal, dirimindo e arbitrando conflitos internos. A leitura dos discursos documenta como conduziu um reposicionamento reequilibrador da diplomacia brasileira. E assim como desatou nós no plano interno, assim também desatou os nós de prévios equívocos e imperfeições do nosso passado recente que pesavam sobre a política externa brasileira. Ciente da escala continental do nosso país e do seu potencial e da nossa diversidade, que é, como ele diz, uma soma de etnias, culturas e religiões, projetou a singularidade do Brasil nas relações internacionais. Buscou múltiplos parceiros internacionais nos quadrantes do mundo, sem desconhecer a relevância dos nossos parceiros tradicionais. Marcou presença nas instâncias internacionais que são o espaço da nossa diplomacia multilateral. ONU, Organização Mundial do Comércio, BRICS, G20, CPLP. Soube valer-se dos qualificados quadros do Itamaraty, que mobilizou com discernimento para operacionalizar a política externa do seu período presidencial. E deu vida ao capital simbólico do repertório da tradição diplomática brasileira. É o que me permito afirmar com o lastro de uma vida de estudo dedicado às relações internacionais e com o conhecimento de dentro da experiência de quem teve a oportunidade de chefiar o Itamaraty em 2 distintas conjunturas. Uma consideração final. A convergência palavra-ação caracteriza o espaço público. Nela atuou durante décadas nosso amigo Michel Temer, na dialética de complementariedade da sua vocação de constitucionalista e ator político. Todos nós, integrantes da Academia Paulista de Letras, na pluralidade dos nossos diversos caminhos, somos devotos da gesta da palavra, da última flor do laço, como reza o ex-libris da nossa instituição. Dela também, como já mencionei, é desde jovem um devoto, o confrade Michel Temer, destacando, como relatado em A Escolha, a importância do empenho no constante aprendizado da língua e da especificidade da linguagem, amparado pelo gosto das letras e pela leitura dos nossos clássicos. Não é acidental que, na sua diplomacia presidencial, conferiu relevo à CPLP e teve o prazer de saudar na ONU, na nossa língua comum, o estadista português Antônio Guterres, na sua condição de secretário-geral da organização. É no compartilhar
da devoção à palavra que saudamos o amigo confrade Michel Temer e a ele damos nossas calorosas boas-vindas à Academia Paulista de Letras. Queremos agradecer aqui a presença do prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, que está entre nós. Seja muito bem-vindo à academia. Agradecer a presença do presidente da Fiesp, Josué Cristiano Gomes da Silva. Também seja muito bem-vindo. Vou nominar aqui algumas outras autoridades. Dom Edgar Madi, arcebispo maronita do Brasil. Aline Torres, secretária municipal de Cultura de São Paulo. Eunice Prudente, secretária municipal de Justiça, Adriano Quercia, secretário executivo da Assembleia, representante da Secretaria de Agricultura de São Paulo, Lúcio Alcântara, presidente da Academia Cearense de Letras, José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, Carla Jaz, embaixadora do Líbano, Miled Curi, cônsul honorário do Líbano no Brasil, Luiz Flávio Borges Dutra, ex-presidente da OAB, Durso, ex-presidente da OAB e presidente da Academia Brasileira de Direito Criminal, o senador José Aníbal, a vereadora Janaína Lima, cumprimentar os ministros Murilo Torquato Jardim, ministro Roberto Rosas, o desembargador José Maria Câmara, diretor da Escola Paulista de Magistratura, Marco Antônio Marques da Silva, desembargador, professor Marco Antônio Marques da Silva, desembargador Kleber Leiser de Aquino, a Dora Silva Cunha Bueno, presidente da Associação Paulista de Fundações, o desembargador Armando Sérgio Prado de Toledo, o desembargador Newton de Luca, Marcos Gadelho, secretário municipal de Urbanismo e Licenciamento de São Paulo, Romeu Chapchap, agradecer a presença, José Yunes, Américo Angélico, desembargador, Marco Monteiro, secretário municipal de Infraestrutura e Obras de São Paulo, Gilda, secretária do homenageado, João Grandino Rosas, ex-reitor da USP, enfim, todos se sintam autoridades, abraçados, bem-vindos a essa casa. A deputada Joyce Reichmann também. E agora a gente abre a palavra a um poeta que é muito amigo do agora membro da Academia Paulista de Letras, Michel Temer, além de pertencer à Academia Brasileira de Letras, de ser um dos grandes poetas do nosso país, o poeta Carlos Nejar. Eu quero, nessa noite, saudar o presidente da Academia Paulista de Letras, o desembargador José Renato Naline. Quero saudar cada pessoa dessa mesa. Também os integrantes desta academia, que honra a literatura brasileira. Saudar, eu estou vendo aqui, o meu amigo e confrade,
da Casa de Machado, Celso Laffer, por suas sábias palavras. E também pelos 80 anos de infância, ou a infância dos 80 anos de serviço ao ensaio, e eu digam Arendt e Bobbio, serviço à política brasileira no mais alto sentido, como ministro de Relações Exteriores, empresário e figura humana. Eu estou vendo aqui Ives Gandra Martins, poeta, jurista e jurista-poeta. Gabriel Chalita. Eu estive um dia nesta casa. Ele era o presidente. E eu vi, então, ali o gestor. Não apenas o mestre do direito, ou da linguagem, ou o escritor. E hoje está aqui, nesta mesa, dirigindo os trabalhos. Eu quero saudar o prefeito desta cidade, que nos honra. E são tantos, porque esta casa foi casa também de Paulo Bonfim, que eu tenho saudade, grande poeta, que um dia me saudou em versos nessa casa. E eu trago a sua lembrança fraterna. E também Renata Palottini, que antecede na cadeira o nosso presidente e querido amigo Michel Temer. Eu quero também lembrar Lígia Fagundes Telles, com saudade, a grande escritora, que frequentava muito essa casa. Quero saudar os presentes. Celso Laffer falou a respeito da temperança em Michel Temer. E a minha especial saudação a ele, que toma posse nesta academia, mas que tomou posse antes na nossa admiração, como presidente, como amigo, como estadista, que o tempo para a justiça já está fazendo, como jurista, parlamentar e, sobretudo, príncipe da amizade. Eu aqui estou emocionado, porque um dia eu fiz a aba do livro de Michel Temer, Anônima Intimidade, que saiu pela Top Books. E Michel não apenas foi presidente, político, o é, e continuará sendo, porque ele marcou a história da nossa política, mas também ele se lembrou de ser poeta. Escrevia poemas em guardanapos, nas viagens, porque é a poesia que se inventa. E é a república do verso
não o esqueceu, porque ele estava também gerindo a nossa república. Mas a república do verso é a república da memória, a república da imaginação, a república dos sonhos que não dormem. Nós, nesse entardecer, estamos acordados de admiração. E há muita coisa a dizer, e foi dita aqui, na temperança de Michel Temer, por Celso Laffer. Eu acrescentaria a sabedoria ancestral e levantina. Uma sabedoria que vem dos arcanos e que fluiu na política e na vida. A tolerância, como foi dito. E há neste entardecer, na memória e na admiração, esse teclado de luz. Porque ele, Michel Temer, escondeu o autobiográfico no rosto coletivo. E a poesia o levou a um arrebatamento. Mesmo como ser político. Porque a política não deixa de ter um lado de invenção da realidade, ou da realidade que cada dia se inventa na história do país. Eu apenas, e eu estou comovido neste entardecer, veja que eu estou aqui tão comovido que as minhas mãos tremem, mas eu não vou deixá-las tremer tanto como o coração. Não foi apenas, e não é mestre do direito apenas Michel Temer. E eu anotei algumas palavras. Ele teve a redescoberta da infância, esse obscuro país, no mapa da memória. Quando se renova em nós, é espelho no movimento do coração. Ou traços de charges ou invenções verbais. Destaca o relógio, que, como ele, não quer sair do lugar de sua parede de infância. E se retrata nas reflexões, e se escreveu para si, escreveu para todos. Sem esquecer as reminiscências de suas leituras, ora de Garcia Marques, ora de Vargas Llosa, ora do poeta árabe Adonis, que, aliás, merecia ser mais reconhecido nesse país. Como também a cultura árabe. E, segundo Proust, o passado não sai do lugar, porque o passado está preso à descoberta do futuro. Nós, para termos o futuro, nós precisamos do passado. E nós, para termos também o futuro, precisamos abraçar o presente. E nesse entardecer
nós abraçamos o nosso presidente acadêmico que toma posse nesta casa, porque é importante a poesia com a cocisão, que é um olhar amoroso na lição de Jean Cocteau. Nós, neste entardecer, vemos as coisas com os olhos de uma nova idade, porque nós temos que acreditar no porvir. Nós temos que acreditar na mudança das coisas, porque o tempo todo é feito de mudança, dizia Camões. E essa mudança nos ilumina. E este ato de posse do presidente Michel Temer, neste entardecer, é um ato não apenas de reconhecimento ao homem que ama essa pátria e que não separou a pátria. Muito obrigado. Na mesa nós temos o presidente Naline, que é o presidente da casa hoje, o Antônio Penteado Mendonça, que também presidiu essa casa, eu que já tive a honra de ser presidente, mas o nosso presidente emérito, o presidente decano, é o Ivisganda da Silva Martins. Então ele vai ser o último discurso antes da posse do presidente Michel Temer, e logo depois falará o presidente Michel Temer. Mas antes disso, só para que vocês conheçam, eu sei que são personalidades todas conhecidas de vocês, rapidamente a gente vai só nominar os membros da Academia Paulista de Letras que estão aqui. Eu pediria só que eles se levantassem um pouquinho para receber os aplausos, porque é a casa desses intelectuais aqui. Então, começando à direita, Raul Kutaiti. José Pastore. Rubens Barbosa. Mafra Carbonieri. José da Silva Martins. De Souza Martins. José Gregório. Maestro Júlio Medalha. Raul Marino. Dom Fernando. Tércio Sampaio. Embaixador Sinésio Góes. E agora sim, com a palavra, então, o decano da Academia Paulista de Letras, Ivisganda. Meu caro presidente José Renato Naline, meu caro Chalita, também temos como presidente na mesa o Antônio Penteado Mendonça. Falo sentado, lembrando o velho cardeal Lescaut,
que auxiliava o Papa em cadeira de rodas, muito velho. Quando perguntaram-lhe como ele estava, ele disse: estou como o Coliseu, em ruínas, mas ainda sendo lembrado. Eu acabo de perceber, fui lembrado pelo Michel e pelo Chalita. Mas duas palavras apenas. Minha amizade com o Michel é uma amizade de mais de 40 anos. Desde os inícios da década de 60, quando ele já lecionava Direito Constitucional, saindo da faculdade, eu, colega do seu irmão Fued, víamos e dizia-me Fued da esperança que tinha do seu irmão menor, do Michel. E o fato de estar no direito constitucional, que passou a ser na área acadêmica, a minha área de reflexão permanente, fez com que nós nos aproximássemos, principalmente na época em que ele ainda não era político. A entrada de Michel na política fez um bem extraordinário ao Brasil, mas para a carreira universitária perdemos as melhores cabeças de jurista como direito constitucional. Seu livro, Elementos de Direito Constitucional, na sua 20ª edição, como assinalou o nosso caríssimo Celso Laffer, é um best-seller, ainda hoje, apesar de ter deixado de lecionar tão logo Franco Montoro o convidou. Mas o que é importante considerar é o seguinte, que esta casa onde todos os senhores estão, fundada em 1909, é uma casa em que grandes movimentos do Brasil aqui saíram. Nós albergamos grandes figuras da história. E Michel é aquele que entra nesta casa, neste momento. Mas daqui saiu o movimento de 22, o grande movimento literário. Daí saiu a geração de 45, movimento também tão importante que o meu querido amigo e poeta, prefaciador de um dos meus leves livros de versos, Carlos Nejar, sabe perfeitamente da importância e que, na sua magnífica história da literatura, apresenta como um dos momentos mais importantes do modernismo brasileiro. Daqui saíram muitos dos acadêmicos para a Revolução de 32. A Faculdade de Direito do Largo São Francisco, de onde Celso Laffer, eu, Tércio, Michel Temer participamos, ela participou da Revolução de 32, participou dos grandes movimentos políticos, literários, históricos nesse país. E é por essa razão que damos sempre muita importância às sessões de posse, porque elas representam reconhecer em alguém que tem indiscutivelmente valor, eu me excluo disto, nós sabemos que na magistratura as pessoas progridem por merecimento ou por antiguidade. E, evidentemente, eu estou aqui por antiguidade, sendo decano da academia. Mas dentro daquilo que representa a academia, o fato de ser a casa de cultura por excelência do Estado de São Paulo, albergando as maiores inteligências do Brasil. São Paulo é o estado motor desse país, 40% do PIB brasileiro. Representamos aquilo que de mais forte temos. Esta casa, do ponto de vista cultural, tem sempre recebido figuras esplendorosas da nossa intelectualidade. E no caso de Michel Temer, eu que desde o início fui incentivando o meu querido amigo Michel Temer a sair candidato para postular a sua entrada na academia. E o simples fato de apresentar seu nome afastou qualquer outro concorrente pelo brilhantismo, pelo esplendor da sua figura. Nós recebemos na figura de Michel Temer hoje não só o grande presidente, o homem que criou o teto de gastos, a reforma trabalhista, que deu
como disse Celso Laffer, um encaminhamento à nossa política, fazendo com que saíssemos do caos para um país organizado. Ele, que é um grande poeta, um grande jurista, é fundamentalmente um articulador. E é por essa razão que tem defendido o semipresidencialismo como uma forma de criarmos um sistema jurídico em que os sobressaltos políticos não continuem a existir. É uma forma de fazer com que ele, que sempre dialogou com o legislativo, por isso conseguindo resultados também muito importantes nas propostas que fez para o Congresso Nacional, vem agora defender, a meu ver, algo que é fundamental, que seria o governo da responsabilidade. Num governo em que o Executivo é sempre prisioneiro do Legislativo, que não tem responsabilidade maior com os projetos do Executivo, no semipresidencialismo apresentado por Michel Temer, o que nós temos é um presidente importante nas missões de chefe de Estado, mas deixando o governo ao Congresso com um primeiro-ministro, fazendo um governo articulado, em que o Congresso passa a ser responsável, porque do Congresso sai aquele que será o chefe de governo. E essa bandeira que ele está apresentando hoje, a meu ver, representa talvez a solução dos sobressaltos políticos que temos passado desde 1988, quando a nossa Constituição, com méritos e deméritos, adiposa de um lado, mas que permitiu direitos e garantias individuais e, teoricamente, um equilíbrio de poderes na exaustiva apresentação de todos os poderes, depende agora de darmos estabilidade aos governos. E, a meu ver, só conseguiremos, com a bandeira que começou a deflagrar Michel Temer, do semipresidencialismo, em que chefe de Estados e chefe de governos teriam a mesma importância, um cuidando das questões de Estado, outro das questões de governo, mas trazendo a responsabilidade do Congresso Nacional para todos os projetos de interesse da nação. Por essa razão, ao meu amigo Michel Temer, ao meu confrade agora da Academia Paulista de Letras, aquele que representou na história do Brasil um momento de retirar o país do caos para colocar o avião na cabeceira da pista para fazer as decolagens necessárias, Michel Temer agora tem a bandeira maior, a meu ver, para dar a garantia e esperança de que o Brasil, grande nação que é, maior do que os problemas que possamos ter, tenha um sistema político em que todos nós podemos mais tranquilamente ver o desenvolver da nação. Então, o meu confrade Michel Temer queria a todos que estão aqui colocar esta ideia, que vale a pena ser refletida, vale a pena ser meditada, vale a pena ser estudada, porque desde que ele apresentou, eu aderi por inteiro, por entender que, efetivamente, se nós não encontrarmos um novo modelo político, teremos presidentes prisioneiros do Congresso e um Congresso sem responsabilidade com os projetos do Executivo. E a proliferação de partidos, o que demonstra uma instabilidade permanente dos poderes nas suas relações. Para termos equilíbrio e harmonia de poderes, vale a pena estudar nessa bandeira nova do nosso confrade Michel Temer, o semipresidencialismo. Bem-vindo à nossa casa, meu caro Michel. Aqui só registrando, presidente, muitos e-mails, cumprimentos. O presidente do STJ, Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins,
os ministros do Supremo, Gilmar Mendes, Antônio Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e muitos outros amigos pelo Brasil afora. Geralmente são 2 discursos só na academia. O senhor já começou recebendo alguns privilégios aqui na academia, foram 4 discursos, com o senhor será o 4º. E esse é o momento em que o presidente da Academia Paulista de Letras assina aqui o diploma de posse do novo membro titular da cadeira de número 20 da Academia Paulista de Letras. Termo de posse. Aos 26 dias do mês de maio de 2022, em sessão solene realizada na sede da Academia Paulista de Letras, no Lago do Aroche, número 312, às 5 horas, tomou posse na cadeira número 20, o senhor Michel Temer, eleito em 14 de outubro de 2021, sendo recebido pelo acadêmico Celso Laffer. Assina o presidente da Academia. Secretário-geral e o novo membro da academia, presidente Michel Temer. E eu queria convidar agora, em nome da família, a sua esposa Marcela, as suas filhas, o seu neto Pedro, para que venham até aqui e entreguem o colar e, junto com o presidente, o diploma de posse ao novo empossado. Luciana, Cacá, Tetela. E agora, então, a palavra do novo membro da Academia Paulista de Letras, Michel Temer. Prezado presidente Nalini, eu não sei nem como começar, porque há tantas autoridades presentes que eu vou me reportar apenas ao seu nome, ao lado do prefeito Ricardo Nunes e todos, para saudar todos os novos companheiros da academia e aqueles todos que tiveram a delicadeza de, num período, convenhamos, complicado da tarde, final 17 horas, vir aqui na academia para nos cumprimentar. Prestígio, naturalmente, da Academia Paulista de Letras. Então, eu quero, na verdade, saudar a todos, cumprimentar a todos e dizer, eu até faria um improviso, mas recomendaram-me que trouxesse um discurso escrito, que depois será publicado aqui na academia, né? Então, eu vou realmente usar esse escrito, sem embargo de dizer, desde logo, que depois falarei do Celso Laffer e do Ives Gandra, mas, evidentemente, exageraram naquelas possíveis virtudes que eu possa ter, não é? Mas eu quero dizer que não é preciso dizer da enorme satisfação que tenho ao ser admitido nesta Academia Paulista de Letras. E até o meu discurso terá um tom muito pessoal, com muita franqueza. Por isso eu digo que, confesso aqui, não é, que o ato de hoje remete o meu pensamento aos meus 15, 16 anos, quando eu imaginava que seria escritor, desde aquela época.
E assim pensava, já que aos 13, 14 anos, eu tinha, deputada Joyce, uma professora de português que pedia para fazer narrações, Ives, e quando eu fazia a narração, ela dizia, olha, você escreve muito bem, você deve dedicar-se à leitura. E dedicando-se à leitura, Dona Edgar, ela dizia, aqui na cidade, uma pequena cidade, Tietê, tinha 20 mil habitantes, não há livraria, a não ser para material escolar. Mas vá, dizia ela, prefeito Ricardo Nunes, dizia, vá à biblioteca municipal, pegue os livros, leia, devolva 2 semanas depois, pegue outros, e assim você vai lendo os autores nacionais. E eu lá me dirigia à biblioteca, não é? Apanhava um livro, devolvia 2 semanas depois, apanhava outro livro. E foi assim, poeta Nejar, que eu li os clássicos naquela época, aos 12, 14 anos, Adilson. Uma coisa, José Alencar, Joaquim Manuel de Macedo, Machado de Assis, os poetas, né? Castro Alves, Fagundes Varela, Casimiro de Abreu, e mais tarde tantos outros poetas e cronistas, Lúcio Alcântara, que acendiam a minha imaginação e me colocavam a ideia de que o meu caminho seria precisamente imitá-los. Claro que o meu aproveitamento naquela época foi pequeno, mas por isso mesmo eu voltei a relê-los, todos eles, muito tempo depois. E confesso que me encantavam aquelas leituras. Eu cinematografava na minha mente todas as cenas descritas no livro. E interessante, eu lia também, eu conto um episódio, o Ives Celso referiu-se ao meu irmão, Fred Temer, né? E o Fred já era estudante de Direito, estou falando de muitos anos atrás, naturalmente, 9 ou 10 anos mais velho que eu, e ele levava revistas do Centro Acadêmico 11 de Agosto para a minha casa, no interior. Eu tinha 10, 11 anos de idade. E lá eu li, na ocasião, 2 poemas. Um chamava-se A Mulher que Eu Não Queria, e a outra chamava-se Filosofia de um Diretor de Circo. Eu não vou declamar para não ficar piegas, mas eu guardo até hoje. Até hoje eu guardo as poesias que eu aprendi com 11 anos de idade. Não é? E houve um dado momento, não é? Que, sendo eu procurador-geral do Estado, embaixador Gomes Barbosa, passou pelo meu gabinete o Ronaldo Porto Macedo, que era um procurador de justiça, meu amigo, e me disse, olha, você quer ir comigo à posse do Procurador-Geral da Justiça? E lá fui eu, Dr. Zé Pastore, com o Ronaldo, e lá chegando ele me disse, você conhece aqui o procurador Antônio Malanga? E eu disse, olha, não conheço, mas conheço seus poemas. E declamei os 2 poemas para ele. Ele ficou estarrecido. Ele me disse, mas esses foram os 2 únicos, Durso, que eu escrevi quando era estudante de Direito. Eu disse, daí eu contei para ele a minha história dos 11 anos de idade, quando eu li esses poemas, né? Interessante que eu estou contando esses fatos para dizer por que eu decorei isso aos 11 anos e depois, mais tarde, aos 14, 15, vinha decorar o Navio Negreiro, o Operário em Construção de Vinícius de Moraes e outros tantos, né? Para dizer que eu já tinha uma ligação, digamos, da própria alma, do próprio raciocínio com a palavra, com as letras, não é? Por isso que eu estou contando este episódio, né? E para confirmar aquilo que eu dizia há pouco, né, Roberto Rosas, que eu pretendia, na verdade, ser escritor. Este era o meu sonho. Mas o fato é que, quando entrei na Faculdade de Direito, logo no primeiro ano, me lançaram na vida pública. E eu fui eleito 2º tesoureiro do Centro Acadêmico 11 de Agosto, Antônio Mendonça, Penteado Mendonça, com 17, 18 anos de idade. 2º tesoureiro do Centro Acadêmico 11 de Agosto, nosso Centro Acadêmico, né, Celso? E depois até fui candidato à presidência do 11 de agosto. E com isso desviei-me um pouco daquela ideia original, Gito, que era
exata e precisamente, escrever, escrever, escrever. Fui entrando, assim, na vida pública, né? Depois, já formado e de brevíssima incursão como oficial de gabinete do professor Ataliba Nogueira, que era secretário da Educação, eu acabei ingressando na vida profissional, não é? E por isso mesmo eu quero, desde logo, dizer a vocês que eu quero muitíssimo agradecer ao entrar na vida profissional como advogado, como procurador e, mais modestamente, como professor da PUC de São Paulo, eu comecei a ter um entusiasmo cada vez maior pelos escritos, mas fiz escritos técnicos, né? Livros de direito constitucional, etc. Depois, na vida política, algum trabalho na ciência política, e muito posteriormente, mas muito posteriormente, um livro de poesias que foi aqui mencionado, o Anônima Intimidade, além dos discursos proferidos quando presidente da República. Eu confesso a vocês que quando alguns me lembraram do meu nome para a Academia Paulista de Letras, e vejam que eu já tinha feito uma vida profissional extensíssima, de fora a parte ter sido deputado federal, secretário da Segurança 2 vezes, procurador-geral do Estado 2 vezes, não é? Deputado federal, presidente da Câmara, vice-presidente. Eu só me completei quando um dia Ives Gandra, Chalita, Eros Grau, Mendonça, Antônio Penteado Mendonça, Sinésio e outros santos vieram a mim, Raul Kutaiti, não é? E me disseram, olha, você deveria entrar na Academia Paulista de Letras. Eu disse, olha, será muito desagradável se eu me inscrever, não é, Naline? E Naline foi um dos produtores dessa minha entrada aqui na academia, né? Será muito desagradável se eu me inscrever e houver disputa, porque será desagradável, eu não quero disputar. Mas eu tive a felicidade, talvez por um certo respeito, não é? Tive a felicidade, em vez de ninguém, se candidatar. E com isso eu fui eleito, não é? Pelos nobres pares da academia, sem que houvesse oposição, não é? Que é a melhor coisa que existe, quando você vai disputar um cargo. Se não tiver concorrente, tanto melhor, não é? Mas eu quero com isto saudar a todos vocês, a todos, ao Ives pela gentileza, vocês viram as suas palavras, né? O Ives até é responsável pelo meu ingresso em várias academias, né? Toda vez que tem uma academia, ele diz, olha, eu vou colocar você nessa academia, né? De igual maneira, o Eros Grau. O Eros, eu dizia ao Chalita e ao Naline hoje ainda, eu dizia, o Eros eu conheço há 60 anos. Ele era meu colega que se chamava Esquininha. Esquininha era um lugar na esquina da Praça da República, com a Barão de Itapetininga, para onde nós íamos depois de fazer pátio, viu, Ricardo Nunes? Pátio político na Faculdade de Direito. Nós íamos para lá, 10h30, 11 horas da noite, e ficávamos papeando até 2, 3 horas da manhã, quase toda a noite. É daí que eu conheço o Eros Grau, não é? E a longa amizade que tenho. O Chalita, não preciso dizer, Chalita é meu companheiro de muito tempo, teve uma brilhantíssima trajetória na área política, na área educacional e, particularmente, na área da literatura e das peças de teatro agora que lança com grande sucesso. O Antônio Penteado Mendonça, também não preciso dizer, eu digo sempre a ele, olha, eu leio regularmente os seus artigos no Estadão, sempre artigos muito adequados e profissionalmente muito competentes, que dizem respeito à questão dos seguros, né? O Raul Kutaiti, eu vou dizer a vocês, só não foi ministro da Saúde do meu governo porque não pôde. Os privados, mas já naquela época eu pensava no Raul Kutaiti para ministro da Saúde, não é? De modo que eu estou dizendo essas coisas para revelar ao nosso Celso Laffer, que é meu colega, foi um dos meus incentivadores para vir para cá, não é? Ao Celso Laffer, que eu conheço desde então. Ontem ainda ele fazia uma brincadeira que saudava a todos no meu nome, foi meu calouro e não podia prestar desobediência. Mas, na verdade, interessante, hoje eu é que preciso tomar cuidado, porque eu sou calouro dele nesta academia. Não é verdade? De modo que todos eles me ajudaram muito a vir a esta casa, né? E para ocupar, meus amigos, minhas amigas, uma cadeira importantíssima, cadeira 20,
da escritora Renata Palottini, né? Que, devo dizer, teve uma vida pessoal e profissional enormemente produtiva, não é? Dramaturga, poetisa, ensaísta, professora universitária na área de teatro e tradutora, enalteceu as letras brasileiras e como enalteceu esta academia, pelo período que aqui permaneceu. Ela marcou, na verdade, posso dizer, eu acompanhei um pouco esses fatos e revi muitos dos seus trabalhos, né? Ela marcou gerações de dramaturgos e dramaturgas com muitos livros publicados. Eu até menciono aqui até obras infantis e juvenis. Eu menciono aqui Três Rainhas Magas, O Chão de Palavras, um romance policial, Chez Mademoiselle Maigret, e estudos de dramaturgia, como, por exemplo, o Dramaturgia da Televisão. Foi também professora emérita da Universidade de São Paulo, desde muito tempo, desde 2012, né? Ela deixou saudades entre os alunos da Escola de Arte Dramática, na qual já havia estudado nos anos 60. Além de várias poesias publicadas, foi novelista e roteirista de programas televisivos. Vejam a fertilidade da vida da grande figura intelectual que eu estou modestamente a substituir. E eu percebo que a sua versatilidade foi sempre revelada pela extraordinária capacidade de produção nos vários campos em que atuou. Vejam que os brevíssimos exemplos que eu dei, percebam como ela militava em vários campos da intelectualidade brasileira. Chegou até a fazer adaptações de autores brasileiros, ressaltando até os livros de José de Alencar. E ademais disso, devo mencioná-lo, incrível o número de prêmios recebidos por ela, né? Por exemplo, da Associação Paulista dos Críticos de Arte, recebeu o Prêmio Anchieta. Da Comissão Estadual de Teatro, pela obra O Escorpião de Numância, o Prêmio Mulher e o Prêmio Governador do Estado, pela peça O Crime da Cabra. Enfim, inúmeros reconhecimentos consolidados por meio de prêmios conferidos àquela que militou na área intelectual, como é o caso da escritora Renata Palottini. Não posso deixar também, digamos, a tradição desta casa, né, de fazer uma reverência à figura excepcional do patrono desta cadeira, que é José Ezequiel Freire de Lima. Foi cronista, poeta, jurista e juiz de direito de muito sucesso. Como não posso deixar de reverenciar a figura do fundador da cadeira, o jurista Reinaldo Porchat. Não é verdade? Grande orador e extraordinário senador. Até eu observei, não é, que ele ocupou o cargo de senador por 2 anos, mas renunciou porque não queria submeter-se e curvar-se ao Poder Executivo, que exigia uma deterioração, digamos assim, da atividade legislativa. Ele não se conformou e logo renunciou. Aliás, outro titular foi o professor José Soares de Mello, não é? Que é do interior de São Paulo, formado pela nossa escola da Faculdade de Direito, da São Francisco, e naquela época ele dizia que o direito penal era o ramo que mais encantava os alunos, né? Encantava os alunos, e realmente ele tinha uma capacidade didática extraordinária. Foi também membro desta casa e ocupante anterior desta cadeira, ocupada por Renata Palottini. E Renata Palottini sucedeu a Hernani Donato, né? Hernani Donato, que nós todos, muitos aqui, já com certa idade, até chegaram a conhecer, né? Ele era apaixonado por Botucatu, Celso. Escreveu um livro até chamado Achegas para a História de Botucatu, que de fato teve presença significativa na cidade e em toda a região. Mas eu quero também, especialmente, homenagear os colegas de academia. Eu faço isso com muito empenho, com muito entusiasmo. E não são palavras apenas, eu confesso que são sentimentos. O sentimento de quem leu,
nos jornais, ou leu livros, ou leu entrevistas, ou leu nas revistas as várias manifestações dos eminentíssimos membros desta academia. Porque eu poderia, quem sabe, dizer, poxa, mas estou entrando numa academia que não tem nenhuma significação. Eu quero dizer com muita franqueza, pela atividade, convenhamos, universal que tive aqui no país, né, que a nossa academia, a Academia Paulista de Direito, além da Academia Brasileira de Letras, a que pertence o Nejário e o Celso Laffer, tem também uma presença nacional extraordinária. Não é sem razão que o presidente da Academia Cearense de Letras veio até aqui para homenagear naturalmente a nossa academia. Então tem uma presença nacional extraordinária. E até eu quero ressaltar, não é, eu já disse há pouco, mas a amizade extraordinária que eu tenho com muitíssimos membros desta academia. E é o respeito que eu tenho por eles e, naturalmente, o respeito que granjei ao longo do tempo. Agora, se me permitem, eu quero também fazer uma homenagem a Lígia Fagundes Telles, que nos deixou, na verdade, fisicamente, mas manteve-se na nossa memória como alguém que fez muitíssimo pela literatura brasileira e que também fez muitos amigos ao longo do tempo. Eu conto até que o episódio pessoal, em 1960, quando o Celso entrou na faculdade, eu era presidente da comissão de trote, eu era segundanista, e os calouros tinham que ser batizados. E batizados escolhiam um patrono. E naquela época, eles escolheram como patronesse, né, a já escritora Lígia Fagundes Telles. E ela fez um discurso que encantou os calouros, eu nunca mais me esqueci. Tem uma foto até hoje da cena dos calouros vibrantemente aplaudindo a Lígia Fagundes Telles, e é uma homenagem que eu não quero deixar de prestar neste momento. De fora a parte, homenagens rapidíssimas que prestei aos amigos que me incentivaram a vinda aqui, eu quero fazer uma especial ao Celso Laffer, não é? Quero prestar uma homenagem especialíssima, que foi meu colega de escola, de faculdade, não é? E desde então, ele se revelava alguém interessante, voltado para a literatura. Vou confessar uma coisa aqui, Celso. Você andava num grupinho, que era um grupo de intelectuais na Faculdade de Direito. Eu olhava aquele grupo, eu me dedicava mais à política acadêmica. Como eu disse, o Adilson está aí balançando a cabeça, né? Mas eu me dedicava à política acadêmica. Eu circulava pelo pátio, tentava conhecer todo mundo, etc., que eu seria candidato a presidente no 4º ano da faculdade. Não é? Mas o Celso não. O Celso andava num grupo intelectualizado. E desde então produzia trabalhos. E eu olhava aquele grupo, viu, Naline, Chaleta, e eu dizia que coisa interessante, um pessoal diferenciado. Tinha até uma certa, eu vou dizer como elogio, uma certa superioridade, digamos assim, em relação aos demais alunos, não é? Porque era voltado para a intelectualidade. E veja que a intelectualidade do Celso e do grupo que o acompanhava o fez trilhar caminhos extraordinários. Afinal, é membro desta academia, da Academia Brasileira de Letras, jurista, naturalmente, não é? Ex-ministro de Relações Exteriores por 2 vezes. Não é? E quando desenvolveu um extraordinário trabalho para a divulgação do nosso país. E eu não digo isso só por dizer, eu sou testemunha dos fatos. Eu era presidente da Câmara, governo Fernando Henrique, acompanhei em certas ocasiões ao exterior o presidente Fernando Henrique, de igual maneira o Celso Laffer, e verificava como os demais embaixadores tratavam o Celso Laffer. E não só os embaixadores, os agentes públicos dos vários países reverenciavam a figura do Celso Laffer. Eu sou testemunha, portanto, veja bem, que eu acompanho sua vida silenciosamente, desde o tempo que você era intelectualmente superior lá na faculdade, e depois, não é? E depois como ministro das Relações Exteriores. E, portanto, hoje, você gentilmente, até você, não sei se você exagerou nas minhas virtudes, mas eu fiquei muito agradado. Eu disse, pois não sabia que eu era tudo isso. Não é? E de fato foi, mas eu não vou desmenti-lo, não, até vou concordar. Né? Mas eu fico felicíssimo pelas suas palavras, como fiquei pelas palavras do Ives. Né? E o nosso Celso Laffer também recebeu inúmeros prêmios ao longo do tempo, né? E os seus trabalhos sobre Hannah Arendt, né, são espetaculares. Eu até, pautado pelos artigos que eu lia sobre ele, há pouco tempo li uma biografia da Hannah Arendt,
até tomei a liberdade, talvez ingenuamente, porque ele sabe tudo da vida da Ana Arendt, mandei a biografia para ele, né? Que é uma biografia extraordinária. E o Celso se dedicou precisamente a isso, né? Então, estou contando esses fatos muito informalmente, porque é um pouco a minha maneira de ser, mas é a alegria extraordinária de participar desta academia. Enfim, para dizer que o momento de realização do meu sonho de vida é precisamente hoje, porque eu estou me reportando, disse eu, aos meus 15, 16 anos, quando pensei que seria escritor. E hoje vocês me conferem a láurea de escritor, na medida que me admitem nesta casa, né? Mas eu quero também dizer muito rapidamente o que me ocorre dizer o que significa escrever, pelo menos para mim. E interessante, nos livros técnicos, a gente tem a sensação agradabilíssima de estar transmitindo alguns conhecimentos e formando aqueles que virão depois. Agora, no livro de poemas e de contos, a alegria de usar a tinta no papel para revelar todas as emoções que ocupam o nosso cérebro e o nosso espírito. Pouco do que disse o nosso Nejar, né? A sensação, eu faço essa pequena distinção entre a escrita dos livros técnicos e o poema, o conto que você coloca, na verdade, a sua alma. E por isso que eu quero a todos, mais uma vez, aqui da academia, né, reiterar o meu preito de gratidão, porque tenho certeza que ainda muito aprenderei ao desfrutar desta companhia brilhante, né, intelectualmente exuberante dos membros desta casa. Não é? E, finalmente, eu quero registrar uma coisa que me chama muita atenção. Eu já percebi que esta casa abriga as mais variadas tendências de pensamento, o que revela a sua democracia interna, porque, sem embargo das tendências de pensamento, não é, coincidindo, portanto, com o artigo 1º da Constituição Federal, que estabelece que o Brasil é um Estado democrático de direito, né? Mas exatamente esta heterogeneidade respeitosa entre todos, né? Ela pode, penso eu, servir de exemplo para o Estado brasileiro e para as suas autoridades, que são autoridades constituídas, são autoridades secundárias, não são autoridades primárias, porque a autoridade primeira é o povo. O povo manifesta a sua opinião, o seu desejo, por meio da Constituição, né? E a partir daí nascem as autoridades constituídas, que são todas secundárias. E como secundárias, e porque constituídas, devem prestar obediência à vontade primeira, à vontade primária, que é a vontade do povo, expressada na Constituição Federal. Pois muito bem, este amálgama de pensamentos aqui na academia, volto a dizer, pode servir de exemplo para o Estado brasileiro, que se pauta pelo debate de ideias e não por agressões pessoais ou divergências da mais variada natureza. Temos aqui uma espécie de paz interna, apesar das diferenças de pensamento. E a paz não impede o conflito de ideias e programas. Ela é simplesmente determinação da Constituição brasileira, né? E a ela, vou dizer a verdade, todos devem prestar obediência. Portanto, eu quero, ao terminar este brevíssimo e modesto pronunciamento, ele não tem o tamanho do pronunciamento do Celso Laffer, nem do Nejar, nem do Ives, né? Mas quero dizer que eu tenho certeza que aqui nós vamos praticar a democracia e, quem sabe, nós transmitamos isto para todo o país, né? E eu estou tão feliz, tão satisfeito em receber esta honraria, esta homenagem, por me aceitarem na Academia Paulista de Letras, que amanhã não vou fazer nada. E, para usar uma mesóclise, amanhã sextar-me-ei. Bem, agora, com a palavra para o encerramento dessa sessão solene, tão especial,
tão formal e tão carinhosa ao mesmo tempo, palavra do nosso presidente, José Renato Nalini. As nossas posses são muito singelas, não é? Todos notaram que nós não temos assim um protocolo rígido, né? As autoridades que têm outros compromissos, nós liberamos. O ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro tinha outro compromisso, foi embora. O presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Maíra Naf, também teve de se ausentar. O vice-presidente Guilherme Gonçalves Strenger também. Nosso protocolo é um protocolo muito afetivo, então eu vejo que nós deixamos de falar de muitas pessoas, né? Só de olhar aqui esse auditório, eu vejo o Dr. Olímpio não foi mencionado, o Ricardo Gandur, o Meyer, Eduardo Carnelós, né? O Hélio Belliomini, presidente da Academia Cristã de Letras, o Adilson de Abreu Dallari, né? Tanta gente que não foi mencionada, mas saibam que vocês estão aqui conosco na mesa nesta tarde tão significativa que é a posse do presidente Michel Temer. O ministro Celso Laffer também saudou o Fernando Henrique. Ele vai ficar especialista em receber presidentes da República, né? Na Brasileira ele saudou Fernando Henrique. E nós queríamos dizer que, em virtude da pandemia, nós fizemos, durante 2 anos, as nossas sessões foram virtuais. E agora nós temos várias posses que vão ser presenciais. Na próxima quinta-feira, às 19 horas, nós vamos receber Mary Del Priore, a historiadora. Na outra quinta-feira, 2 de junho, nós vamos receber... Não, 2 de junho já é a Mary Del Priore, hoje é 26 de maio. Dia 2 de junho, Mary Del Priore, 9 de junho, Leandro Carnal, dia 30 de junho, João Lara Mesquita, e está para ser marcada a posse da nossa última aquisição, que é de Jamila Ribeiro, que vai suceder Lígia Fagundes Telles, e deve marcar sua posse para breve. Queria agradecer a presença de todos, agradecer os belíssimos pronunciamentos, a presença do Nejar, né, que trouxe brilho, a presença do prefeito Ricardo Nunes, que é um amigo da cultura e que preza por protegê-la, não é a Aline Torres, secretária da Cultura do município de São Paulo. Então, agradecer muito a presença de todos, a presença do Ives Gandra Silva Martins, o nosso guru, nosso líder, né, presidente emérito, hoje decano por merecimento da Academia Paulista de Letras, e dizer ao Michel que agora é a sua casa, esta é a sua casa, você faça valer essa alegria e venha sempre que quiser. Nós não obrigamos ninguém a vir, também não excluímos quem não comparece. Não tem sentido cortar a imortalidade de ninguém, não é? Então, essa é uma casa de bom convívio. Vem quem quer, quando gosta, se quiser. Muito obrigado, está encerrada a sessão.